Para bater um papo com a gente, Rodrigo Fonseca. Ele é especialista em sistema de gestão educacional. Rodrigo está na linha para falar conosco. Como é que vai, amigo velho? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à CBN Salvador. Bom dia, André Espínola, tudo bem? Você consegue me ouvir? Estou lhe ouvindo bem. Me diga qual é a sua formação, Rodrigo. Perdão, cortou para mim, André. Me diga qual a sua formação, amigo velho. Administração e educação física, acredita? Pronto. Dois polos bem distantes, né? Eu lhe perguntei justamente para a gente entender. Você tem um trabalho que atua nesse sentido, não é? Dessas questões do mercado de TI e como superar esses desafios e conflitos que acabam gerando. Eu queria que você falasse justamente sobre esse ponto, né? Quem atua diretamente em uma startup, outras empresas da área, por exemplo, de tecnologia, e nós sabemos das dificuldades para seguir e conseguir um emprego nessa área. Me fale um pouco sobre isso e de que maneira superar tudo isso, meu velho. Muito bacana, André. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Bom dia a todos. O desafio hoje desse conflito de atuar na área da tecnologia, né, principalmente voltado à área da educação, eu resumiria isso numa matéria que eu fiz há pouco tempo, falando que praticamente a gente precisa começar a fazer uma leitura um pouco melhor a respeito das diferenças entre os comportamentos geracionais. O que isso quer dizer? Nós somos classificados, né, de acordo com a nossa idade, num contexto de geração, que tem a ver com momentos que a gente viveu à medida que nascemos, né, e até os dias atuais. Então você pega lá desde Baby Boomer, geração X, Millennial, geração Z e a mais recente que é a Alpha, a gente percebe que essas pessoas como indivíduo, elas têm uma diferença muito grande de comportamento. E à medida que essa tecnologia, ela avança, né, numa velocidade exponencial, é preciso então parar agora e entender, né, quem que consegue se adequar a essa realidade. Na prática, eu diria que acho que cada vez mais o setor de RH, através dos psicólogos, tem tido uma responsabilidade muito grande para poder ajudar tanto as empresas quanto o próprio profissional nessa recolocação ou até para se manter nessas empresas de acordo com essa velocidade que tem. E isso vai facilitar, tá, a questão da cultura organizacional, algumas coisas a respeito de compliance, e aí a gente tem algumas diretrizes que a gente pode ajudar aqui, dando uma dica de como tentar minimizar esse tipo de dificuldade. Eu queria que você falasse então um pouco justamente como essa questão das mudanças de comportamento intergeracional pode impactar a contratação e a retenção de talentos no setor de tecnologia. Legal. Vamos pensar no seguinte, ó. Você está falando com um jovem aqui de 47 anos, que no contexto de classificação geracional, eu sou considerado um geração X, por exemplo, né? Que são pessoas que nasceram ali entre 1964 até 1980, tá? Então estão entre ali 41 anos de idade e 60. O comportamento geracional de pessoas que vieram dessa época, ele tem um contexto totalmente diferente. Se eu pegar uma geração Z, que são praticamente meus filhos, né? Que são agora de 90, nasceram ali entre 1997 e 2010, tá? Essa geração, por exemplo, que ela é mais cedo, está entre 14 a 26 anos, né? E aí você não deixar de falar ali dos milênios, que é de 1981 a 1996, que tem ali entre 27 e 42 anos, por mais que tenha ali uma pequena diferença entre a primeira geração, o que eu citei, que foi a X, né? Não que ela seja a primeira, que eu citei a primeira, para a segunda geração de milênios, você tem ali mais ou menos 10 anos de diferença ali, tá? Perdão, 24 anos de diferença que está dando entre uma geração e outra. E se eu pego a geração de milênio para a geração Z, você tem ali de 13 a 15 anos de diferença. E acontece muita coisa no mundo nesse contexto. E é isso que a gente tem que se atentar à visão que essas pessoas têm a respeito desses contextos, né? Então, as pessoas que eu digo são as empresas, quando estão contratando, você tem que entender que quando você está pegando uma pessoa que tem ali entre 27 e 42 anos, cara, ela já passou um período onde nasceu a era digital, a gente pôde perceber a chegada dos computadores e tal, e a gente veio se adaptando com isso. Quando eu pego um millennial, por exemplo, que é um cara que já nasceu ali de 1981 para frente ali, né, até 1996, esse cara que é o final da geração millennial, que é a geração Y,
e quase início de geração Z, ele já é considerado um nativo digital, André. E isso muda totalmente a realidade, principalmente para a área de tecnologia. Porque esse cara já nasceu sabendo o que era um computador, muito claramente, internet. Aí se eu pego ele mais perto da virada de geração, no comportamento da geração Y para Z, esse cara ele já é a geração smartphone. Ou seja, se as empresas elas não estão ali, né, literalmente dentro de um aplicativo na palma da mão desse usuário, ela já tem uma dificuldade de conseguir se conectar com essa pessoa, né, seja se ela oferece um serviço ou um produto. E internamente nas empresas, isso muda a forma também de fazer essas pessoas entenderem a parte de missão, visão e valores, tá? Que a empresa vai ter de acordo com o que ela tem ali, né, do compliance dela, do que ela quer colocar como regra e regimento interno. Na verdade, eu resumiria isso como cultura organizacional. Agora, a tecnologia ela está sendo muito forte, né, e muito rápida. A exemplo da inteligência artificial e por aí vai. Eu lhe pergunto o seguinte: a gente está falando de conflitos de gerações. Como é que as empresas de tecnologia estão tentando adotar e de que forma isso está sendo feito para superar essas questões de conflitos de gerações? Eu vejo, por exemplo, que muitas empresas, não só as de tecnologia, mas elas usam a tecnologia para fazerem contratações, como, por exemplo, ver o comportamento da pessoa nas redes sociais, o que ela posta, até politicamente, quem ela defende politicamente, quais são as suas ideias e por aí vai. O que eu acho que existe um certo equívoco até nessa história, porque as redes sociais são um pouco historinha da carochinha, não é? Exato. Por exemplo, nós vamos para um restaurante, eu vejo muito isso, muito comum. As pessoas, vamos tirar uma foto, todo mundo tira foto com um ar de felicidade extraordinária. Depois do clique daquela foto, todos voltam para suas redes sociais, monossilábicos, não se conversam entre si, e ali mostra que há um certo distanciamento familiar justamente por causa dessas redes sociais. E aí você me traz essa história do conflito dentro dessas gerações tecnológicas. Como essas empresas conseguem lidar com essa situação e quais são as estratégias que estão sendo utilizadas? Excelente, André. Olha que interessante. Mais uma vez, quando você me traz essa pergunta, me remete novamente àquela questão que eu falei sobre psicologia, né? Questão do RH. Então, cada vez mais está desafiador para esse profissional hoje dentro do mercado, né? Principalmente dessa parte de tecnologia, ele começar a traçar ações para minimizar esses conflitos. Então, eu ousaria trazer aqui para vocês 6 dicas, tá? Então, por exemplo, uma parte de mentoria e aprendizado contínuo é uma boa solução. Então, se a empresa conseguir, quando estiver absorvendo esse colaborador, ou até mesmo mantendo aquele que está vindo, transpassando geração, então quem tem lá um plano de carreira numa empresa que às vezes permite isso, que isso é tão raro hoje, né? A gente pensar, isso é muito geração boomer, né? Entrei na indústria aqui, vou ficar 40 anos aqui, me aposento e tal. Hoje não tem mais isso, né? Então as pessoas são movidas ao quê? A desafios. Então, quando você tem uma mentoria e um aprendizado contínuo, quando essa empresa, na cultura organizacional, ela coloca o incentivo entre a colaboração entre gerações, ou seja, numa reunião não pode haver conflito em alguém falar, mas isso é um pensamento de alguém muito velho, ou alguém que já tem uma certa idade falar, esse é um pensamento de você que é muito novo e não tem tanta experiência de vida. Para não gerar esses conflitos, a ideia é que todo mundo dê as mãos, né, e a gente possa usar a experiência, seja desse que tem mais experiência de vida, e até mesmo a expertise e a experiência desse que também não tem tanto quanto o outro, mas ele já está acostumado pela geração dele a trabalhar numa velocidade de crescimento, de informação, como você mesmo falou, né? A inteligência artificial chegou aí, eu acho que a gente ainda está rastejando para entender aonde isso vai nos levar, tá? Mas essa seria uma das preocupações. A segunda delas é uma cultura de diversidade, né? E por consequência a inclusão. Então a gente percebe que nesse conflito de gerações os comportamentos mudaram, o mundo está mais diverso, né? Então a gente tem falado muito sobre questões de gênero, raças, credos. Então é triste a gente pensar que no passado um dia isso foi barreira, né? Para que profissionais se mantivessem em algumas organizações e vice-versa, as organizações pudessem ter o privilégio de contratar alguns profissionais. Então, você ter uma cultura de diversidade e inclusão, promovendo isso, né, valorizando, então, perspectivas, habilidades, né, específicas de cada um